Você consegue imaginar que respira 22 mil vezes por dia? Esse fato incrível destaca a importância da respiração para a nossa vida. Todos os dias, você e tudo ao seu redor fazem cerca de 22 mil inspirações, sustentando cada atividade sua. Respirar não é apenas um ato simples, é um processo complexo que envolve os pulmões, os músculos e até mesmo o seu cérebro. Quando você inspira, o oxigênio entra no corpo e, ao expirar, o dióxido de carbono é liberado. Essa troca é vital para a produção de energia que seu corpo precisa para funcionar. Curiosamente, mesmo que você não perceba sua respiração o tempo todo, ela se ajusta automaticamente de acordo com o nível de atividade. Por exemplo, durante exercícios físicos, a frequência respiratória aumenta para fornecer mais oxigênio. Não é surpreendente como algo tão automático como respirar pode impactar tanto sua energia e bem-estar. Então, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se do trabalho incrível que seu corpo faz por você, 22 mil vezes por dia. Você sabia que Forrest Gump correu pelo Monument Valley? No icônico filme Forrest Gump, a jornada de corrida de Forrest o leva por paisagens deslumbrantes, especialmente o impressionante Monument Valley. Localizado na fronteira do Arizona e Utah, essa área majestosa possui formações rochosas vermelhas, dramáticas e vastos céus abertos, que criam um cenário hipnotizante. Monument Valley sempre foi um local favorito para cineastas, especialmente em faroestes clássicos, onde sua beleza única não só enriquece a história, mas também captura a essência do oeste americano. Quando você imagina cowboys atravessando planícies empoeiradas ou confrontos épicos no deserto, muitas dessas cenas provavelmente foram filmadas aqui. As características marcantes do vale apareceram em inúmeros filmes, tornando-o um símbolo icônico do cinema americano. Então, quando você vê Forrest correndo por esse ambiente cativante, lembre-se de que ele não está apenas atravessando uma paisagem bonita. Ele está percorrendo uma rica tapeçaria da história cinematográfica, onde lendas nasceram e histórias ganharam vida. Na próxima vez que você assistir, pense nos filmes lendários que compartilham essa esplêndida tela. Você consegue imaginar uma caverna que respira? A Caverna do Vento, em Dakota do Sul, é uma verdadeira maravilha natural, exibindo um fenômeno único chamado respiração da caverna. Esse processo fascinante ocorre devido a mudanças na pressão atmosférica do lado de fora. Quando a pressão do ar aumenta, pense em dias calmos e tranquilos. O ar fresco é suavemente puxado para dentro das aberturas da caverna, como se estivesse inalando. É como se a caverna estivesse respirando fundo. Por outro lado, quando a pressão cai, o que geralmente acontece antes de tempestades, a caverna expulsa o ar, quase como se estivesse exalando. Essa troca dinâmica de ar não só mantém o ambiente da caverna interessante, mas também desempenha um papel crucial na manutenção de seu delicado ecossistema. Como a temperatura e a umidade dentro da caverna podem mudar com esse fluxo de ar, isso ajuda a moldar as formações únicas, como o impressionante Boxwork e Flowstone. Então, da próxima vez que você pensar em cavernas, lembre-se da Caverna do Vento, onde a Terra parece ter vida própria, respirando como nós. Veja algo incrível sobre o selacanto. Parece um milagre das profundezas do oceano. O selacanto, um peixe impressionante que sobreviveu desde a época dos dinossauros, foi considerado extinto por 66 milhões de anos. Essa criatura antiga existe há mais de 400 milhões de anos, tornando-se uma das espécies vivas mais antigas conhecidas pela ciência. A história de sua redescoberta é como uma página de um emocionante livro de aventuras. Em 1938, pescadores na costa da África do Sul capturaram um selacanto vivo, despertando entusiasmo e curiosidade entre cientistas do mundo todo. Esses peixes notáveis são facilmente identificáveis por suas nadadeiras peitorais lobadas, que sugerem uma ligação entre os peixes e as primeiras criaturas que viveram em terra. Os selacantos habitam as profundezas do mar, vivendo em cavernas e fendas, o que torna avistar um deles um evento raro. Essa natureza esquiva provoca admiração e especulação sobre os mistérios da vida marinha. Cada avistamento de um selacanto é um lembrete da rica tapeçaria, da vida na Terra e das descobertas inesperadas que ainda estão por vir. Que outros segredos antigos o oceano guarda? Você ouviu a história engraçada sobre a audição de John Krasinski?
Durante a audição para a famosa série The Office, John Krasinski expressou, sem querer, suas preocupações sobre o futuro do programa, bem na frente de um dos principais produtores. Imagine só. Nervoso, Krasinski compartilhava abertamente seus medos sobre como o show poderia ser, sem perceber que estava falando com alguém que teve grande influência em sua criação. Esse momento destaca a sinceridade de Krasinski e traz um toque de humor ao processo de audição. É um lembrete de que até mesmo atores talentosos podem sentir ansiedade e insegurança em seus papéis. Felizmente, os produtores viram algo especial nele, e ele se tornou o carismático Jim Halpert, conquistando os corações de milhões. Não é incrível como momentos inesperados podem levar a oportunidades incríveis? Vamos revelar a verdade sobre a energia dos peidos. Se uma pessoa peidar constantemente por 6 anos e 9 meses, ela produzirá gás suficiente para igualar a energia de uma bomba atômica. Esse fato incrível destaca o quão poderosos nossos corpos podem ser em algo que geralmente não pensamos. Cada vez que soltamos gás, processos biológicos complexos estão em ação. Nosso sistema digestivo quebra os alimentos, e gases como dióxido de carbono, hidrogênio e metano se acumulam como subprodutos. Embora a ideia de comparar flatulências com energia atômica possa parecer engraçada, isso demonstra os enormes volumes de energia que nossos corpos geram no dia a dia. Além disso, cada peido é um pequeno lembrete de que a digestão não é uma tarefa simples. Então, da próxima vez que você soltar gás, lembre-se de que não é apenas um som engraçado, é uma manifestação fascinante de como nossos corpos funcionam. Acredite ou não, a vodka Diva é incrivelmente cara. Esta bebida luxuosa é considerada a vodka mais cara do mundo, e seu preço reflete sua exclusividade. Cada garrafa é uma obra de arte, adornada com cristais brilhantes e pedras preciosas que cintilam e reluzem. Imagine-se saboreando uma bebida que não só tem um gosto excepcional, mas também vem em uma garrafa que é uma verdadeira obra-prima. A combinação de ingredientes de alta qualidade e um artesanato requintado faz da vodka Diva uma favorita entre celebridades e colecionadores. Com um preço tão alto, possuir uma garrafa pode parecer ter uma parte da história do luxo, mas o que a torna tão especial, além da embalagem única? O processo de destilação exige atenção meticulosa aos detalhes, garantindo um sabor puro e fresco, que é elogiado por seus fãs. Portanto, da próxima vez que ouvir falar dessa vodka extravagante, saiba que não é apenas uma bebida, mas uma experiência que une os mundos das bebidas finas e da alta moda de uma forma verdadeiramente inesquecível. Você sabia que Hugh Jackman se dá bem com os paparazzi? O famoso ator costuma ter uma abordagem única quando volta para sua terra natal, a Austrália. Em vez de evitar completamente os fotógrafos, Jackman se comunica diretamente com eles. Ele informa onde estará, permitindo que tirem fotos, enquanto pede educadamente por um espaço pessoal durante sua estadia. Essa estratégia amigável mostra sua compreensão da mídia e a importância de estabelecer limites. A abordagem de Jackman reflete um equilíbrio entre o tempo com a família e o respeito pelo trabalho dos paparazzi. Ao manter uma comunicação aberta, ele não só ajuda seus fãs a vê-lo, mas também protege seu espaço pessoal. É um ótimo exemplo de como uma celebridade pode lidar com o mundo da fama, cuidando do seu conforto. Não é bom ver esse lado atencioso da vida das estrelas? É fascinante descobrir que Uganda tem uma das maiores médias de filhos por mulher no mundo, com quase 7 crianças nascendo para cada mulher. Essa estatística impressionante vem de uma combinação de fatores culturais, econômicos e sociais que moldam a dinâmica familiar. Em Uganda, famílias grandes são frequentemente associadas à riqueza e prosperidade. Mais filhos significam mais mãos para trabalhar na agricultura ou nos negócios da família, impactando diretamente a renda familiar. Além disso, as crianças são vistas como essenciais para apoiar os pais na velhice, aumentando o valor percebido das famílias maiores. A educação e o acesso ao planejamento familiar também desempenham papéis importantes no tamanho da família, mas podem variar muito pelo país. Muitas regiões podem não ter recursos para um planejamento familiar eficaz, influenciando as decisões sobre o tamanho da família. Além disso, a cultura ugandense enfatiza fortemente a importância das crianças, considerando-as essenciais para os laços sociais e a coesão da comunidade. Nesse ambiente acolhedor, as famílias tendem a abraçar tanto as alegrias quanto os desafios de criar muitos filhos, fazendo de cada nova adição uma fonte de orgulho e esperança para o futuro.
Você sabia que túneis de Boston usaram propulsores complexos? Construir esses túneis não foi fácil. Os propulsores usados na construção eram muito sofisticados e projetados especificamente para essa tarefa. Os engenheiros sabiam que, para criar um túnel subterrâneo sem perturbar a vida da cidade acima, precisavam de equipamentos especializados para levantar os propulsores até o local. Esse equipamento complexo foi essencial para integrar o túnel à infraestrutura viária existente. Sem essas inovações, o risco de danificar prédios e ruas seria alto, causando caos na cidade movimentada. Os propulsores, funcionando como enormes parafusos, ajudavam a perfurar o solo, minimizando os incômodos na superfície. Imagine a precisão e o planejamento desse projeto, que garantiu não apenas o sucesso do túnel, mas também a segurança dos moradores de Boston. A construção desses túneis é um ótimo exemplo de criatividade engenheiral e do desejo de preservar a vida urbana enquanto se desenvolve a infraestrutura. Quais outros desafios você acha que os engenheiros enfrentam hoje? Você não vai acreditar nisso sobre os exploradores do século XIII. No século 1200, os artistas europeus viviam em um mundo cheio de imaginação, mas não tinham câmeras de alta definição ou internet para se inspirar. Em vez disso, eles se inspiravam nas histórias emocionantes contadas pelos exploradores, que voltavam de suas expedições na África. Esses valentes aventureiros se aventuravam em territórios desconhecidos, encontrando animais magníficos como crocodilos, leões e elefantes. Seus contos de aventura despertavam a curiosidade dos artistas e do público, tornando essas narrativas o coração da criatividade. Com apenas esses relatos vívidos e seu próprio talento artístico, os pintores criavam representações impressionantes dessas criaturas exóticas. No entanto, as representações, muitas vezes, se afastavam da realidade, misturando elementos de verdade com a imaginação dos artistas. Essa mistura resultou em obras de arte que hipnotizavam os espectadores, oferecendo uma janela para um mundo que muitos europeus só podiam sonhar. Essas pinturas não apenas celebravam a incrível diversidade da vida selvagem, mas também refletiam a fascinação atemporal da humanidade pelo mundo natural. A conexão entre arte e exploração revela o quão profundamente entrelaçada está nossa busca por conhecimento e apreciação da natureza. 1 em cada 3 estudantes ama Kit Kat antes das provas. Recentemente, a Nestlé compartilhou um fato interessante. Surpreendentes, 1/3 dos estudantes escolhe o chocolate Kit Kat antes dos exames de admissão. Essa tendência incomum levanta questões sobre o papel dos lanches em momentos de estresse. Por que o chocolate com wafer crocante se tornou uma escolha tão popular entre os estudantes? Talvez eles busquem uma dose de energia do açúcar ao enfrentar a pressão das provas. Comer Kit Kat também pode oferecer um suporte rápido, ajudando a reduzir a ansiedade e melhorar o humor. Compartilhar esse lanche com amigos pode criar um momento de união, trazendo um pouco de felicidade em meio ao estresse. Com seu famoso slogan, "Faça uma pausa, coma um Kit Kat", não é surpresa que esse chocolate seja tão popular. Então, da próxima vez que você ver estudantes estudando nervosamente, lembre-se de que eles podem estar apenas recarregando com seu doce favorito. Quem sabe esse lanche delicioso pode ser a arma secreta para o sucesso. A Suíça mantém uma política de neutralidade em conflitos há muito tempo, o que ajuda a evitar destruições e o caos das grandes guerras. Essa neutralidade não é apenas uma escolha histórica. Ela moldou ativamente a identidade diplomática do país ao longo dos séculos. Graças a essa posição, a Suíça se tornou um importante centro para organizações internacionais. Por exemplo, as sedes da Organização das Nações Unidas e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha estão em Genebra, uma cidade reconhecida como um centro de diplomacia global. Esse status único permite que a Suíça desempenhe um papel importante na promoção de negociações pacíficas e esforços humanitários ao redor do mundo. Muitos países veem a Suíça como um modelo para a resolução de conflitos e cooperação. Será que a abordagem pacífica dessa nação em relação à neutralidade pode inspirar outros países a escolher a diplomacia em vez da guerra? Vamos revelar a verdade sobre as casas redondas de Brøndby. Essas moradias únicas na Dinamarca não são apenas maravilhas arquitetônicas. Elas representam uma comunidade unida, vivendo em harmonia com a natureza. Construídas na década de 1970, as casas estão dispostas em 24 círculos perfeitos, cada um contendo 12 aconchegantes lares que promovem um sentimento de unidade. Imagine acordar entre jardins verdes, onde os moradores cultivam seus próprios alimentos,
permitindo um estilo de vida alternativo, longe da agitação da cidade. Essas casas redondas são mais do que simples residências. Elas oferecem um refúgio pacífico, onde vizinhos podem se conectar e compartilhar as alegrias da jardinagem e da vida comunitária. No entanto, os moradores podem ficar aqui apenas de abril a outubro e nos finais de semana, o que acrescenta charme e exclusividade a essa experiência idílica. Com esse espírito de comunidade e belas paisagens, não é incrível pensar em como a vida pode ser enriquecida quando vivemos próximos da natureza? Acredite ou não, apenas alguns têm polegares opositores. Essa característica, encontrada em primatas como nós e nossos parentes próximos, permite agarrar objetos com precisão e criar ferramentas. O polegar opositor funciona como uma articulação, permitindo que ele toque as pontas dos dedos, o que muda radicalmente a execução de tarefas que exigem destreza, como escrever ou praticar esportes. Graças a essa adaptação, os humanos desenvolveram habilidades incríveis, mas você sabia que os macacos também têm polegares opositores? No entanto, eles são bem diferentes. Ao contrário dos humanos, que têm unhas nos polegares, os macacos não têm, e adaptaram seus dedos únicos para escalar e sobreviver em seu ambiente. Essa especialização mostra como os polegares opositores podem assumir diferentes formas na natureza, permitindo que diferentes espécies prosperem à sua maneira. Seja um humano criando ferramentas complexas ou um macaco explorando seu ambiente, os polegares opositores dão a esses seres uma vantagem. Não é incrível pensar como uma pequena característica faz uma grande diferença em como interagimos com o mundo? Você sabia que os lobos são seres familiares? Esses animais incríveis costumam formar pares fortes e duradouros com as fêmeas. Na natureza, as alcateias de lobos não são apenas grupos de indivíduos, são, acima de tudo, unidades familiares. Isso significa que sua estrutura social é baseada em laços de parentesco, e não em uma hierarquia rígida de alfa. Normalmente, uma alcateia é composta por um casal que se reproduz e sua prole, caçando e defendendo seu território juntos. Essa dinâmica familiar promove lealdade e cooperação, garantindo a sobrevivência do grupo. Além disso, os lobos jovens aprendem habilidades de sobrevivência com os pais e irmãos mais velhos, criando uma rede social forte que impressiona no mundo animal. Portanto, da próxima vez que você pensar em lobos, lembre-se de que sua força está nos laços familiares. É isso que os torna seres tão únicos e fascinantes. Você já caminhou por uma floresta escura e desejou um pouco de luz? Você pode se surpreender ao saber que certos fungos podem realizar esse desejo. Essa habilidade extraordinária, chamada bioluminescência, permite que espécies como Mycena chlorophyllus emitam um brilho suave e encantador que ilumina o ambiente ao redor. Esse efeito é resultado de uma reação química fascinante, envolvendo uma proteína chamada luciferina, que interage com o oxigênio para produzir uma iluminação verde vívida. Longe de ser apenas um espetáculo, esse brilho tem um papel ecológico crucial. Ele atrai insetos, que desempenham um papel vital na dispersão de esporos, garantindo o sucesso reprodutivo dos fungos. Imagine-se em uma caminhada noturna. Cada passo revela grupos desses fungos luminosos, transformando sua jornada em uma experiência mágica cheia de maravilhas. Os próprios sinais de neon da natureza não apenas cativam nossa imaginação, mas também ilustram as complexas interconexões dentro dos ecossistemas. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma floresta pouco iluminada, olhe de perto. Você pode encontrar essas joias bioluminescentes iluminando seu caminho. Você sabia que Una Chaplin tem um avô lendário? Una Chaplin, mais conhecida pelo papel de Talisa na famosa série Game of Thrones, herdou um legado incrível que remonta à Era de Ouro do cinema. Ela é neta do lendário ator do cinema mudo, Charlie Chaplin, que encantou o público com seus personagens inesquecíveis e técnicas inovadoras. Crescendo em uma família imersa no mundo das histórias e da arte, Una herdou não apenas o nome, mas também o espírito criativo que definiu a carreira de seu avô. Charlie Chaplin, com seus filmes eternos como O Garoto e Luzes da Cidade, deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica, e Una continua esse legado hoje. Com seu próprio caminho criativo impressionante, ela é um testemunho de como o talento pode ser transmitido de geração em geração. Não é incrível como o legado familiar influencia a criatividade no mundo do entretenimento? Prepare-se para descobrir segredos incríveis sobre azeitonas. Você sabia que azeitonas verdes e pretas crescem na mesma árvore? É verdade.
Esses frutos deliciosos são colhidos em diferentes estágios de maturação, o que lhes confere sabores e texturas únicas. As azeitonas verdes são colhidas cedo, antes de estarem completamente maduras. Isso as torna mais firmes e dá um sabor picante e amargo que muitos apreciam. Por outro lado, as azeitonas pretas são deixadas para amadurecer na árvore, tornando-se mais macias e escuras. Essa mudança não só altera seu sabor, tornando-o mais rico e suave, mas também lhes dá aquela cor preta clássica que conhecemos. Então, da próxima vez que você saborear uma pizza com azeitonas, pense na jornada que esses frutos percorreram. Não é incrível que um ingrediente tão simples tenha uma história tão complexa? Você sabia sobre o assassino charmoso no Sudeste Asiático? Na década de 1970, um infame serial killer francês transformou o paraíso tropical do Sudeste Asiático em um terreno de caça. Ele mirava turistas ocidentais desavisados, usando seu charme para conquistar a confiança deles antes de envenená-los. Esse criminoso, que é suspeito de pelo menos 12 assassinatos, atraía as pessoas com sua carisma, facilitando a realização de atos horríveis. Seus métodos de manipulação e engano eram especialmente preocupantes, permitindo que ele se misturasse perfeitamente com suas vítimas. Esses eventos lançaram uma sombra sombria sobre a região, pois os viajantes começaram a ficar cautelosos com os perigos escondidos no paraíso. Os investigadores ficaram perplexos, já que ele usava outra identidade para evitar a captura, tornando-se ainda mais difícil de pegar. Esta história assustadora nos lembra que nem todos os viajantes são inocentes. Alguns escondem intenções sinistras por trás de um sorriso encantador. E se eu te dissesse que a Zara começou com uma loja? É difícil acreditar que uma das maiores marcas de moda do mundo começou sua jornada em 1975 com uma loja simples em La Coruña, na Espanha. Fundada pelo visionário Amancio Ortega, a Zara transformou a forma como pensamos sobre moda, sendo pioneira no modelo de fast fashion. Essa abordagem inteligente permite que a Zara traga as últimas tendências das passarelas para as lojas em tempo recorde. Os consumidores podem encontrar roupas da moda apenas algumas semanas depois de sua primeira aparição na passarela. Em vez de seguir as temporadas tradicionais de moda, a Zara introduz continuamente novos itens, mantendo seu estoque sempre fresco e empolgante para os clientes. Com centenas de lojas ao redor do mundo, a Zara não só capta o pulso da moda atual, mas também influencia como outras marcas operam. Isso significa que os consumidores sempre podem descobrir algo novo para vestir sem gastar muito. À medida que abraçamos a rápida evolução da moda, a Zara continua sendo um jogador-chave nesse cenário, moldando nossos guarda-roupas e redefinindo hábitos de compra. Quais tendências vão surgir a seguir nesse cenário em constante mudança? Adivinhe o que inspira a criação de pequenas obras de arte? O artista chinês Xiu chamou a atenção do mundo com suas obras únicas e inusitadas. Sapatinhos em miniatura, feitos especialmente para uma formiga morta. Com um lápis de carvão, ele cuidadosamente criou 3 pares de sapatinhos minúsculos, mostrando uma incrível atenção aos detalhes que impressionam os espectadores. Cada par não só possui padrões elaborados, mas também reflete um comentário brincalhão, mais profundo de Xiu sobre a vida e a morte. Em um mundo onde a arte muitas vezes busca a grandiosidade, as obras de Xiu desafiam nossas percepções, focando em algo tão pequeno quanto uma formiga. Seus delicados sapatinhos em miniatura nos fazem refletir sobre a beleza e a arte escondidas em lugares não percebidos. Essa mistura única de humor e arte nos convida a valorizar a criatividade em formas inesperadas. Quem poderia imaginar que uma pequena formiga e seus sapatinhos da moda poderiam gerar tanto interesse e discussão? A extração de madeira pode ser realmente o trabalho mais perigoso do mundo? É difícil imaginar um local de trabalho onde todos os dias possam ser uma luta pela segurança, mas essa é a realidade dos madeireiros. Com motosserras zumbindo e máquinas pesadas roncando, eles navegam entre árvores altas e terrenos acidentados, muitas vezes em locais remotos, onde a ajuda pode demorar horas. Os perigos estão por toda parte. Uma mudança repentina em uma árvore pode fazê-la cair inesperadamente, e o uso de equipamentos potentes significa que cada movimento exige máxima precisão. Adicione o clima imprevisível, que varia de chuvas torrenciais a calor escaldante, e você tem um cenário que é o mais desafiador possível. Os madeireiros enfrentam a ameaça constante de lesões causadas por galhos caindo, solo escorregadio
ou acidentes com máquinas, tornando essa profissão uma das mais arriscadas do mundo. Segundo relatos, a taxa de mortalidade entre os madeireiros é surpreendentemente alta em comparação com outras profissões. Apesar desses perigos, muitos madeireiros sentem orgulho de seu trabalho, contribuindo para indústrias essenciais, como construção e produtos de papel, provando que às vezes, os trabalhos mais gratificantes vêm com os maiores riscos. Os aristocratas ainda estudam na Gakushuin. Esta escola de prestígio, fundada em 1847, foi criada originalmente para as crianças da aristocracia japonesa, especialmente da família imperial. Hoje, a Gakushuin continua a ser um símbolo de tradição e alta qualidade educacional, formando algumas das personalidades mais conhecidas do Japão. Embora a escola ainda atenda à classe aristocrática, a Gakushuin abriu suas portas para um número limitado de estudantes da comunidade, oferecendo programas que vão da educação infantil até a universidade. Muitos políticos, influentes e líderes militares se orgulham de chamar a Gakushuin de sua alma mater, destacando seu papel significativo na formação da elite japonesa. Com foco em uma educação abrangente, a instituição combina conhecimento acadêmico com atividades culturais, preparando os graduados para a liderança. Portanto, quando você vê um político nas notícias, pode ser que ele tenha laços com a Gakushuin. O que você acha dessa educação exclusiva? Pronto para uma surpresa gigante com a câmera. Em 1900, a Mammoth câmera foi considerada a maior câmera do mundo, pesando 640 quilos e medindo mais de 4 metros de altura. Este enorme equipamento foi criado para capturar trens inteiros em uma única foto, o que era uma grande conquista para a época. Imagine que para operar essa máquina gigante era necessária uma equipe de 15 pessoas. Os fotógrafos precisavam trabalhar em conjunto, manobrando cuidadosamente a câmera e lidando com os enormes filmes que ela utilizava. A Mammoth câmera representava uma combinação de engenhosidade e criatividade, expandindo os limites da fotografia e mostrando as tecnologias do início do século XX. Foi um verdadeiro avanço, permitindo a criação de imagens impressionantes que destacavam as maravilhas da engenharia daquela época. Enquanto hoje podemos tirar fotos com nossos celulares sem pensar muito, naquela época, capturar uma imagem de um trem exigia planejamento cuidadoso e muito trabalho em equipe. Não é incrível como avançamos no mundo da fotografia? Você consegue imaginar que na Arábia Saudita se bebe álcool? Até 1952, o álcool era legal no país. Tudo mudou após a trágica morte do príncipe da época. O filho do rei da Arábia Saudita morreu em um acidente relacionado ao consumo de álcool, o que gerou uma mudança drástica na opinião pública. Depois desse incidente, o governo decidiu proibir completamente o álcool, acreditando que isso ajudaria a proteger a nação e preservar os valores sociais. Essa decisão transformou o cenário cultural da Arábia Saudita, onde o álcool continua estritamente proibido até hoje. As pessoas não podem vender, comprar ou consumir álcool, e aqueles que forem pegos podem enfrentar punições severas. Essa proibição reflete o desejo do país de preservar seu patrimônio cultural e crenças religiosas, mas também levanta questões sobre liberdade pessoal. Como os cidadãos lidam com encontros sociais sem álcool em uma região onde ele é proibido há tanto tempo? O que realmente motiva os homens solteiros em Xangai? Em 2014, um grupo de solteiros se uniu para apoiar seus semelhantes, comprando todos os assentos ímpares em um teatro para a exibição de História de Amor em Pequim. Essa ação inusitada impediu que casais sentassem juntos, transformando uma noite comum no cinema em um ato de solidariedade. Os homens queriam desafiar os estereótipos sociais que frequentemente colocam os casais acima dos solteiros, mostrando que eles também merecem reconhecimento e respeito. Ao criar uma separação física na sala, eles iniciaram discussões sobre amor, solidão e os desafios da vida de solteiro. Esse protesto único destacou uma tendência crescente em algumas cidades, onde os solteiros começam a compartilhar suas experiências e reivindicar seus direitos. O evento chamou a atenção não apenas pela sua criatividade, mas também pelas importantes discussões sobre relacionamentos. Quem diria que uma noite no cinema poderia se tornar um ponto de apoio para solteiros em todo lugar? Você pode se surpreender com a tradição ardente de Samoa. A cerimônia do bastão de fogo, rica em cultura e deslumbrante de se ver, vem das belas ilhas de Samoa. Essa performance emocionante combina acrobacias, ritmo e habilidade, enquanto os participantes giram e rodopiam um bastão em chamas, mostrando seu incrível talento e coragem.
A história desse evento espetacular remonta a tempos antigos, quando não era apenas uma forma de entretenimento, mas também uma maneira de contar histórias e honrar os deuses. Os dançarinos costumam usar trajes tradicionais, e as chamas cintilantes acrescentam um brilho hipnotizante enquanto lançam o bastão alto no ar e o pegam com precisão. A cada giro e salto, os artistas encantam o público e criam uma atmosfera elétrica, muitas vezes acompanhada por tambores poderosos e cânticos. Seja durante festivais, celebrações ou até mesmo encontros casuais, a cerimônia do bastão de fogo é uma expressão vibrante da cultura samoana que cativou pessoas em todo o mundo. Ela serve como um lembrete do rico patrimônio da ilha, onde passado e presente se encontram em uma bela dança de fogo e habilidade. Você já pensou na guerra mais curta da história? A Guerra Anglo-Zanzibar durou apenas 38 minutos, em 27 de agosto de 1896. Esse conflito ocorreu entre o Império Britânico e o Sultanato de Zanzibar, marcando um momento importante na história. A tensão aumentou após a morte do sultão Hamad bin Tuwaini, que era favorável aos interesses britânicos. Quando o sultão Khalid bin Bargash assumiu o trono, se opondo à influência britânica, os britânicos reagiram rapidamente. Eles apresentaram um ultimato exigindo que Khalid renunciasse, e quando ele se recusou, os britânicos começaram a bombardear o palácio sultanato. Com sua superioridade no mar, os britânicos rapidamente controlaram a situação, levando a um término rápido do conflito. Imagine uma guerra que acaba mais rápido do que um intervalo para o almoço. O legado dessa pequena guerra nos lembra que até mesmo as batalhas mais curtas podem ter um grande impacto na história. É verdade que os antigos construtores poliam suas pedras. Há muito tempo, habilidosos mestres trabalhavam cuidadosamente cada pedra para que brilhasse ao sol. Esse trabalho minucioso não era apenas para embelezar. Ele transformava materiais comuns em elementos brilhantes que chamavam a atenção dos passantes. Imagine passear por uma cidade deserta, cercada por edifícios que brilhavam como diamantes sob um céu azul claro. A atenção aos detalhes que esses artesãos dedicavam a cada pedra reflete sua devoção e habilidade. As construções resultantes não apenas cumpriam funções práticas, elas encantavam e inspiravam, transformando edifícios comuns em monumentos extraordinários. Quando a luz do sol incidia sobre essas superfícies polidas, um efeito deslumbrante era criado, parecendo mágico, ressaltando a beleza do mundo ao redor. Talvez essa abordagem brilhante para a construção ainda possa inspirar a arquitetura moderna. Em 2011, um jovem de 17 anos da China tomou uma decisão radical. Vendeu um dos seus rins ilegalmente para comprar os últimos gadgets, iPhone e iPad. Encantado com a ideia de ter dispositivos modernos, ele não pensou nas consequências a longo prazo. 10 anos depois, essa escolha resultou em sérios problemas de saúde, destacando os perigos de decisões impulsivas. Este caso não só mostra até onde alguns vão por tecnologia, mas também levanta questões importantes sobre a moralidade do comércio de órgãos e a pressão sobre os jovens em uma sociedade voltada para gadgets. Por que alguém arriscaria sua saúde por bens materiais? Esta história serve como um alerta sobre a importância de valorizar a saúde acima das tendências passageiras. E se eu disser que há mistérios ao redor de Stonehenge? Este famoso monumento antigo, localizado na planície de Salisbury, na Inglaterra, atrai pessoas há séculos. Construído por volta de 2500 cêntimos a.C., muito antes das grandes pirâmides, Stonehenge é um impressionante exemplo da engenhosidade humana. Imagine comunidades trabalhando juntas, arrastando enormes pedras de várias milhas de distância e organizando-as cuidadosamente em um círculo. Mas por que eles fizeram isso? Alguns acreditam que era um local de adoração ou rituais, enquanto outros pensam que poderia ser um antigo observatório astronômico, alinhado com os movimentos do Sol. Apesar de inúmeras pesquisas, não há uma resposta definitiva que explique seu propósito. As pessoas continuam a visitar Stonehenge, atraídas por seu mistério e beleza, na esperança de desvendar os segredos de nossos antepassados. Portanto, da próxima vez que você pensar nesta impressionante estrutura, lembre-se de que ela guarda não apenas pedras, mas também sussurros de um tempo há muito passado. Isso pode te surpreender. Francis Tumblet e Jack, o Estripador. Em 1888, as ruas de Londres estavam aterrorizadas quando um assassino misterioso chamado Jack, o Estripador,
aterrorizou o leste de Londres, tirando a vida de várias mulheres. Entre os muitos suspeitos estava Francis Tumblet, um médico americano com uma reputação peculiar. Conhecido por suas excentricidades e desprezo pelas mulheres, Tumblet chamou a atenção dos investigadores após rumores de sua ligação com os horríveis assassinatos. No entanto, quando a investigação avançava, Tumblet misteriosamente fugiu para o século. Escapando de qualquer consequência legal, sua fuga gerou confusão e alimentou especulações. Alguns acreditam que ele queria evitar a prisão, enquanto outros afirmam que ele poderia ser inocente. Apesar das muitas teorias e do passar do tempo, Tumblet continua sendo uma figura enigmática na história do Estripador. Sua história adiciona uma reviravolta fascinante à narrativa sombria sobre um dos assassinos mais famosos da história. O que fez Tumblet fugir, e será que algum dia saberemos a verdade sobre sua ligação com esses eventos? Surpreendentemente, Serra Leoa, uma nação vibrante na África Ocidental, é oficialmente reconhecida como o país mais redondo do mundo. Essa característica incomum se baseia em seus contornos surpreendentemente circulares no mapa. Ao contrário de muitos países com fronteiras irregulares ou formas estranhas, as linhas suaves de Serra Leoa lhe conferem uma aparência única. Essa forma redonda é resultado de suas características geográficas e de como se formou ao longo do tempo. O país é famoso por suas magníficas costas ao longo do Oceano Atlântico e colinas verdes no interior, o que o torna não apenas redondo, mas também rico em beleza natural. Além de sua forma, Serra Leoa é conhecida por sua diversidade cultural, cidades vibrantes e pessoas acolhedoras. Portanto, da próxima vez que você pensar em geografia, lembre-se de que Serra Leoa se destaca, não apenas por seu charme, mas também por ser o país mais redondo do planeta. Você já pensou nas leis de pesca do Kansas? No estado do Kansas é proibido pescar com as mãos nuas. Essa regra inusitada existe para proteger os peixes de serem facilmente enganados perto das pessoas. Imagine como é difícil pegar um peixe escorregadio só com as mãos. Isso exige reflexos rápidos e habilidade. A lei visa apoiar métodos de pesca justos e manter o equilíbrio no ecossistema aquático. Embora essa regra possa parecer estranha, seu objetivo é evitar que os pescadores tenham uma vantagem injusta na captura dos peixes. Assim, o Kansas promove a pesca sustentável, incentivando as pessoas a usarem varas ou redes. Portanto, na próxima vez que você estiver à beira do rio no Kansas, não se esqueça de levar seus equipamentos de pesca, em vez de contar apenas com as mãos nuas. Como você prefere pescar, da maneira tradicional ou sem usar as mãos? Você sabia que Cleópatra testemunhou a invenção do iPhone? Esse fato incrível mostra que Cleópatra, que governou de 51 a 30 a.C., viveu muito mais perto do surgimento do iPhone em 2007 do que da construção da Grande Pirâmide de Gizé, que foi erguida por volta de 2560 a.C. Pense nisso. A Grande Pirâmide, um símbolo icônico do Egito Antigo, foi concluída mais de 2.500 anos antes de Cleópatra subir ao trono. O reinado de Cleópatra faz parte de uma rica história, que inclui poderosos faraós, incríveis conquistas nas artes e ciências, além de uma sociedade profundamente ligada à religião e cultura. Essa mudança na cronologia nos ajuda a perceber a grandiosidade da história humana e desafia nossa percepção das civilizações antigas. A grande diferença entre a época de Cleópatra e o tempo das pirâmides nos faz refletir sobre quantos momentos significativos na história estão separados por enormes intervalos de tempo, o que mais pode nos surpreender nas figuras históricas e suas conexões com o nosso mundo moderno. O que realmente faz as sirenes de ambulância da Bélgica soarem? Na Bélgica, as ambulâncias usam um som de sirene único, que lembra o barulho do vento, destacando-se das sirenes comuns que ouvimos em outros lugares. Esse design inteligente não é apenas para efeito, ele tem uma função importante. O som rapidamente chama a atenção dos motoristas, incentivando-os a parar e liberar o caminho para os serviços de emergência. Imagine estar preso no trânsito quando uma ambulância se aproxima. Sua sirene soa como uma rajada de vento, pedindo para você fazer espaço. O objetivo é cortar o barulho de fundo e garantir que a ajuda chegue a quem precisa sem atrasos. Essa inovação destaca a importância de os serviços de emergência trabalharem de forma eficaz. Então, da próxima vez que você ouvir esse som característico, saberá não apenas que é uma ambulância, mas também perceberá quantas ideias e soluções de engenharia foram necessárias para criá-lo. Não é fascinante?
Na Áustria, um casal de cisnes gays chamou a atenção ao criar uma zona proibida em seu lago local. Os cisnes, defendendo ferozmente o que acreditavam ser seu ovo, um copo plástico, mostraram agressividade, atacando nadadores e até virando barcos. Seus instintos de proteção resultaram em vários ferimentos e levantaram preocupações sobre a segurança na área. As autoridades locais decidiram que era melhor realocar os cisnes para evitar mais caos. Esse comportamento fascinante destaca a força dos instintos maternos das aves, mesmo que estejam mal direcionados. Os cisnes são conhecidos por sua lealdade e dedicação, e essa situação mostra até onde eles vão para proteger sua família. Os eventos no lago nos lembram que a natureza pode ser linda, mas também imprevisível. O que você acha da defesa feroz dos cisnes pelo seu tesouro equivocado? Vamos descobrir a verdade sobre o nome Pinóquio. O nome Pinóquio tem uma origem encantadora, com raízes no dialeto toscano da Itália. Ele vem da palavra pino, que significa pinheiro, refletindo uma profunda conexão com a natureza. A adição do sufixo diminutivo, quel, transforma-o em pequeno pinheiro. Isso faz sentido, já que o querido personagem de Carlo Collodi é famoso por ser esculpido em madeira, simbolizando o espírito da árvore. Imagine um mundo onde um nome simples carrega a essência da infância e das aventuras. Pinóquio, com seu icônico nariz longo e suas travessuras peculiares, simboliza crescimento e transformação, como uma jovem árvore que se estica em direção ao céu. Sua jornada de boneco de madeira, a menino de verdade, ecoa valores eternos de honestidade e coragem. Não é incrível como um nome pode contar uma história tão rica? Você sabia que Jeff Bridges quebrou o farol de um Corvette? Durante as filmagens do clássico filme de 1998, O Grande Lebowski, ocorreu um incidente inesperado que trouxe um toque único a uma das cenas com Jeff Bridges. Interpretando o personagem relaxado Jeffrey "The Dude" Lebowski, Bridges deveria bater no Corvette com um bastão, mas acidentalmente quebrou o farol. A surpresa genuína em seu rosto foi tão autêntica que os diretores decidiram manter esse momento na versão final. Esse acidente feliz não só adicionou realismo à cena, destacando a natureza despreocupada do personagem, mas também mostrou a habilidade de Bridges em trazer espontaneidade aos seus papéis. É incrível como pequenos erros podem resultar em momentos memoráveis no cinema, tornando este filme um verdadeiro tesouro na história de Hollywood. Você já teve uma situação em que um erro tornou o momento ainda melhor? Acredite ou não, a IPA tem uma história incrível. O Indian Pale Ale, conhecido como IPA, não é apenas uma escolha de cerveja da moda. Ele tem raízes profundas que remontam ao século XVIII. Naquela época, os cervejeiros da Inglaterra descobriram que aumentar a quantidade de lúpulo na cerveja clara ajudava a preservá-la durante longas viagens marítimas para as colônias britânicas na Índia. O lúpulo funcionava como um conservante natural, mantendo o sabor da cerveja, mesmo após meses no mar. Essa inovação inteligente resultou em um estilo repleto de sabores intensos de lúpulo e aromas cativantes, tornando-o um favorito entre os amantes de cerveja. Hoje, a IPA é celebrada pela sua diversidade, que vai de notas cítricas e frutadas a terrosas e resinadas. Cervejarias ao redor do mundo adotaram esse estilo, experimentando diferentes combinações de lúpulo para criar experiências de sabor únicas. Então, da próxima vez que você beber uma IPA, imagine essa jornada da Inglaterra para a Índia e aprecie a história em cada gole de lúpulo. Você vai se surpreender ao descobrir que os elevadores podem ser tão curtos. Em Hannover, na Alemanha, está o elevador mais curto do mundo, que sobe apenas um andar em poucos segundos. Esse elevador inusitado conecta 2 andares de um prédio de escritórios local e se tornou mais uma atração divertida do que uma necessidade prática. Os visitantes costumam rir ao entrar nele, aproveitando a rápida subida e descida e tirando fotos para os amigos. Essa experiência peculiar se transformou em um ponto turístico leve, que atrai curiosos e turistas. Isso mostra como os elevadores, normalmente vistos como funcionais, podem também oferecer uma experiência única. Imagine entrar em um elevador, sentir a emoção e perceber que você está subindo apenas um andar. Você teria coragem de andar nesse elevador rápido em Hannover? Você vai se surpreender ao descobrir a monarda. Esta planta única, muitas vezes chamada de bálsamo para abelhas, tem um aroma agradável que lembra limonada de uva, atraindo jardineiros e amantes da natureza. Os nativos americanos valorizavam muito a monarda e faziam um chá medicinal com ela, acreditando em suas propriedades curativas.
No entanto, se você acha que essa planta aromática tem um sabor semelhante ao seu cheiro efervescente, prepare-se para uma decepção. Ao morder suas folhas, você descobrirá que elas têm mais gosto de grama do que de limonada. Essa reviravolta inesperada destaca como a aparência e o cheiro podem ser enganosos no mundo das plantas. A monarda não só atrai polinizadores como abelhas e borboletas, mas também é um belo complemento para jardins floridos, exibindo flores vibrantes em vermelho, rosa e roxo. Na próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida refrescante ou explorando plantas locais, lembre-se da fascinante história da monarda. Quem diria que a natureza poderia ser tão cheia de surpresas? O que torna o Parque Nacional da Groenlândia Nordeste tão bonito? Este incrível parque é o maior parque nacional do mundo, com uma área de 972 mil quilômetros quadrados. Para comparação, isso é cerca de 3 vezes o tamanho da Alemanha. Apesar de seu tamanho, essa remota natureza selvagem é pouco povoada, oferecendo um refúgio tranquilo para os animais árticos. Os visitantes podem encontrar imponentes ursos polares, brincalhonas raposas árticas e até majestosos bois almiscarados enquanto exploram o parque. As paisagens deslumbrantes incluem altos icebergs, fiordes sinuosos e glaciares hipnotizantes que mostram a força e a beleza da natureza. O parque é um habitat importante, protegendo esses animais incríveis e seus ecossistemas das ameaças das mudanças climáticas. Embora possa parecer isolado, o parque desempenha um papel fundamental nos esforços globais de conservação. Então você está pronto para descobrir as maravilhas deste paraíso selvagem. Você já se perguntou como o dinheiro pode perder seu valor tão rápido? Durante a hiperinflação no Zimbábue, isso aconteceu em grande escala, tornando-se um dos casos mais dramáticos da história. No auge da crise, o Zimbábue emitiu notas de trilhões de dólares, mas isso não trouxe riqueza para a maioria das pessoas. Pelo contrário, até mesmo quem tinha uma nota de trilhões enfrentava dificuldades para comprar coisas simples como pão. Os preços subiam diariamente, produtos básicos se tornaram inacessíveis para o cidadão comum. As pessoas precisavam carregar grandes sacolas de dinheiro para fazer pequenas compras. A situação era tão crítica que muitos começaram a trocar bens em vez de usar dinheiro. Imagine como era difícil ver suas economias desaparecerem da noite para o dia. Essa hiperinflação foi resultado de erros econômicos, instabilidade política e desconfiança na moeda, deixando muitos sem saber como se orientar em um mundo tão imprevisível. Você consegue adivinhar o que inspira esta coleção única no Japão? No Japão, vive uma pessoa incrível que transformou sua paixão em um estilo de vida único. Há décadas ele coleta e veste manequins femininos, tratando-os como companheiros queridos. Esse homem passa horas escolhendo os trajes perfeitos para que cada manequim reflita sua individualidade. Ele frequentemente os leva para passear pelo seu bairro, atraindo olhares curiosos e sorrisos dos transeuntes. Sua motivação vem de um profundo amor pela beleza e pela amizade que encontra nessas figuras realistas. Cada manequim se torna um amigo e seus passeios lembram que a alegria pode vir de fontes inesperadas. As pessoas que o observam, muitas vezes, saem com um sentimento de surpresa e inspiração, destacando como a criatividade e a conexão podem assumir formas únicas. Não é incrível como a paixão de uma pessoa pode trazer alegria tanto para ela quanto para os outros? Você sabia que a comunicação governamental está mudando rapidamente? As expectativas dos cidadãos mudaram muito nos últimos anos. As pessoas exigem mais transparência e participação de seus governos, embora apenas cerca de 6% das conversas tratem oficialmente de políticas ou ações governamentais. O crescimento das redes sociais mudou a forma como esses temas são discutidos. Na verdade, as discussões públicas em plataformas como Twitter e Facebook aumentaram e agora representam até 80% de todas as conversas. Essa demanda crescente por abertura faz com que os funcionários públicos repensem os métodos tradicionais de comunicação. As pessoas querem ser ouvidas e envolvidas, o que leva os governos a usarem as redes sociais não apenas para anúncios, mas também para conversas reais. Essa mudança abre oportunidades únicas para engajamento e responsabilidade, incentivando os cidadãos a participar ativamente da democracia. Então, o que essa nova era de comunicação significa para você? Prepare-se para se surpreender com as corridas de rinocerontes em alta velocidade. Esses incríveis animais, conhecidos como rinocerontes,
podem correr a impressionantes 50 km por hora. Você não esperaria que um animal tão pesado pudesse se mover tão rápido, mas eles podem te surpreender quando começam a correr. Apesar de seu tamanho e força, os rinocerontes enfrentam uma terrível ameaça: os humanos. Na natureza, eles não têm predadores naturais, o que permite que prosperem em seus ecossistemas. No entanto, a perda de habitat e a caça ilegal estão levando esses majestosos animais à beira da extinção. Os rinocerontes adultos são fortes e imponentes, com pele grossa que os protege, mas eles precisam da nossa ajuda para sobreviver. Ao apoiar os esforços de conservação, podemos garantir que esses magníficos animais continuem a habitar seus lares. Então, da próxima vez que você pensar em rinocerontes, lembre-se de sua velocidade, força e da urgente necessidade de protegê-los. O que você pode fazer para ajudar a preservar seu futuro? Já sonhou em mudar sua vida como um detetive? Essa ideia ganha vida através da incrível jornada de pessoas que usam suas aspirações pessoais para se tornarem algo maior. Por exemplo, uma pessoa que se sentia perdida, imaginando-se como detetive, acende uma faísca de motivação. Essa transformação revela o incrível poder da imaginação e da determinação. O desejo de se tornar um detetive significa adotar qualidades como intuição, persistência e habilidade para resolver problemas. Usando essas características, nosso futuro detetive investiga casos reais, aprende com as dificuldades e gradualmente ganha confiança. Nesse processo, ele não apenas desvenda mistérios, ele descobre seu próprio potencial. Essa jornada destaca que todos podem mudar sua identidade, inspirando-se em seus sonhos e objetivos. Então, qual aspiração pessoal você poderia imaginar hoje que poderia levar à sua própria transformação? Você sabia que é proibido negar água no Arizona? Essa lei surpreendente destaca a importância da hidratação em um dos estados mais quentes do Oklahoma, QA. Quando a temperatura sobe, o risco de desidratação aumenta muito e o acesso à água se torna essencial. A lei do Arizona exige que qualquer pessoa, seja em um restaurante ou em casa, forneça um copo de água quando solicitado. Essa norma visa apoiar a dignidade humana e proteger a saúde pública, reconhecendo que todos têm o direito à hidratação, especialmente em calor extremo. Portanto, se você estiver no Arizona, lembre-se de que negar água não é apenas indelicado, mas também ilegal. Essa regra única reflete o compromisso do Estado em cuidar de seus residentes e visitantes, garantindo que ninguém sofra de sede nesse ambiente ensolarado. Você já pensou em como essas leis podem refletir os valores da comunidade? Isso pode te surpreender. A natureza pode causar desaparecimentos misteriosos. Todo ano, pessoas desaparecem em circunstâncias enigmáticas, gerando diversas teorias sobre o que aconteceu. Embora muitos desaparecimentos possam ser explicados por causas naturais, como avalanches, inundações ou ataques de animais, alguns casos permanecem envoltos em mistério. É surpreendente, mas na maioria desses casos, não são encontrados nem destroços, nem sobreviventes, deixando amigos e familiares em desespero. Essa falta de evidências físicas alimenta especulações e até superstições, com alguns sugerindo intervenção sobrenatural. Em locais selvagens ou em vastos oceanos, a força da natureza pode ocultar pistas de uma forma que nos é difícil compreender. Embora a maioria dos desaparecimentos tenha explicações lógicas, a incerteza em alguns incidentes instiga nossa imaginação e levanta questões sobre o que realmente acontece quando pessoas aparentemente desaparecem sem deixar rastros. Estamos perdendo algo que vai além das explicações naturais? Você sabia que Michael Jackson possuía os direitos da música dos Beatles? Em 1985, o rei do pop deu um passo revolucionário ao comprar a ATV Music Publishing, a maior editora musical do mundo. Essa foi uma decisão ousada e estratégica, especialmente porque a ATV detinha os direitos de várias músicas icônicas, incluindo quase todo o catálogo dos Beatles. Imagine a surpresa na indústria musical quando se soube que Michael Jackson, já uma superestrela, agora poderia controlar sucessos como Hey Jude e Let It Be. Essa compra não apenas mostrou o talento empresarial de Jackson, mas também mudou para sempre o mercado de direitos musicais. O negócio permitiu que ele ganhasse muito dinheiro com o licenciamento de músicas e abriu uma nova era na publicação musical. O investimento de Jackson não foi apenas uma decisão financeira, refletiu seu profundo amor pela música e sua história.
Hoje, esse passo ousado é frequentemente lembrado como um momento marcante em sua carreira e na indústria musical. Quem poderia imaginar que uma ícone pop se tornaria um magnata da música? A agricultura realmente contribui para a mudança climática. Embora frequentemente culpemos os carros e as fábricas, a agricultura também desempenha um papel enorme. Por exemplo, as vacas são conhecidas por produzir metano, um gás de efeito estufa que é 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono na retenção de calor na atmosfera. Isso significa que nossos hambúrgueres e produtos lácteos favoritos contribuem significativamente para o aquecimento global. Além disso, o desmatamento acelera a mudança climática, destruindo árvores que naturalmente absorvem dióxido de carbono. Quando as florestas são derrubadas, perdemos importantes absorvedores de carbono, e o próprio processo de desmatamento pode liberar ainda mais gases de efeito estufa. Combater a mudança climática de forma eficaz requer atenção não apenas ao setor de transporte. É necessário agir em diversos setores, incluindo a agricultura e gestão de resíduos, para realmente fazer a diferença na solução desse problema urgente. Você pode acreditar que a primeira mensagem foi enviada em 1971. Esse momento marcante na comunicação aconteceu graças a Ray Tomlinson, um engenheiro de computação que queria testar um novo sistema de troca de mensagens. Antes de termos a internet como a conhecemos hoje, Tomlinson digitou uma sequência aleatória de letras para verificar se o sistema funcionava. Surpreendentemente, essa mensagem histórica não tinha anexos ou emojis coloridos, que se tornaram parte do nosso cotidiano digital. Ainda mais impressionante é que Tomlinson também inventou o famoso símbolo I, que todos nós conhecemos nos endereços de e-mail. Naquela época, o e-mail era revolucionário e abriu as portas para uma nova era de comunicação. Imagine como seria nosso mundo sem a possibilidade de enviar mensagens instantâneas para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Daquela simples mensagem de teste, o e-mail se transformou em uma ferramenta importante, usada em todo o mundo para conversas pessoais, correspondência comercial e tudo que está entre esses dois. Quem poderia imaginar que algumas letras aleatórias digitadas em um laboratório mudariam para sempre a forma como nos comunicamos? O que realmente contribui para a produção de mel doce na Dakota do Norte? A Dakota do Norte orgulha-se de ser o maior produtor de mel nos Esse status não é por acaso. O estado é conhecido por seus vastos campos de trevo, alfafa e girassol, que criam condições ideais para as abelhas. Essas flores, cheias de néctar, atraem as abelhas, permitindo que elas transformem o néctar doce em mel delicioso. Os apicultores na Dakota do Norte trabalham arduamente, gerenciando colmeias e cuidando da saúde de suas colônias de abelhas. Seus esforços garantem não apenas um fornecimento constante de mel, que é muito apreciado em todo o país, mas também desempenham um papel importante na polinização, ajudando a cultivar uma variedade de frutas e vegetais. Sem seu trabalho árduo e a rica paisagem floral, muitos dos nossos produtos favoritos seriam mais difíceis de encontrar. Não é incrível como abelhas e agricultores trabalham juntos para nos alimentar? Descubra as linhas secretas do metrô de Berlim na época da Guerra Fria. Durante esse período tenso, o metrô de Berlim Ocidental passava diretamente sob Berlim Oriental, criando um mundo subterrâneo de mistérios e intrigas. Algumas linhas se curvavam sob a cidade dividida, passando por estações fantasmas abandonadas, totalmente fechadas ao público. Essas paradas sombrias, com iluminação fraca e segurança, eram como cápsulas do tempo, preservando o espírito de uma era passada. Os trens passavam silenciosamente, e os passageiros não suspeitavam da história oculta do lado de fora. Os seguranças nessas estações garantiam que ninguém saísse dos trilhos, mantendo uma fronteira rigorosa entre os dois lados. Somente após a queda do Muro de Berlim, em 1989, esses lugares esquecidos começaram a emergir, revelando histórias de divisão e resistência. Você consegue imaginar como é passar por uma parte tão fascinante e misteriosa da história? Prepare-se para se surpreender com as dietas dos cavaleiros medievais. Os cavaleiros na Idade Média não apenas lutavam com espadas e usavam armaduras. Sua alimentação também era bastante interessante. Eles se alimentavam bem, incluindo pão, queijo e carne em sua dieta, o que era importante para manter a energia nas batalhas. Curiosamente, alguns cavaleiros acreditavam que alimentos exóticos poderiam lhes dar uma vantagem em força,
Por exemplo, às vezes comiam ingredientes como cisne e pavão, acreditando que esses pratos exóticos melhorariam suas habilidades de combate. Além disso, costumavam temperar suas refeições com ervas e especiarias, tornando a comida tão variada quanto suas habilidades de luta. No entanto, o acesso a esses alimentos variava entre os cavaleiros ricos e os soldados pobres, resultando em diferenças na dieta. Então, da próxima vez que você comer pão ou queijo, pense nos cavaleiros medievais, reabastecendo sua força a cada pedaço saboroso. Difícil de acreditar, mas Coolidge tinha um café da manhã estranho. O presidente Calvin Coolidge, 3S no presidente dos EUA, começava seu dia de uma maneira incomum, o que surpreendia muitos. Todas as manhãs, enquanto desfrutava do café da manhã, ele sentava-se tranquilamente e pedia para que esfregassem sua cabeça careca com vaselina. Esse hábito peculiar se tornou uma parte notável de sua rotina diária, uma excentricidade que refletia seu caráter. Coolidge especialmente gostava de um café da manhã simples, frequentemente escolhendo aveia e frutas, mas o ritual com a vaselina adicionava um toque de singularidade. Alguns dizem que ele acreditava que a pomada ajudava a manter sua pele do couro cabeludo saudável e brilhante, enquanto outros sugerem que era apenas uma peculiaridade pessoal única. De qualquer forma, essa estranha combinação de café da manhã definitivamente contribuiu para a reputação de Coolidge como um dos líderes mais incomuns da história americana. Quais outras estranhas manias você ouviu sobre personalidades famosas? Vamos descobrir a verdade sobre os hábitos estranhos dos preguiças. Esses seres incríveis, originários da América Central e do Sul, têm um dos metabolismos mais lentos do reino animal. Isso significa que os preguiças defecam apenas uma vez por semana, o que pode resultar na perda de até 1/3 do seu peso nesse evento raro. Por que eles fazem isso? Ao se aliviar no mesmo lugar, ajudam a fertilizar as árvores onde vivem, criando um ambiente rico em nutrientes para o crescimento de novas folhas. Esse estilo de vida lento é perfeito para sua dieta de baixa caloria, composta principalmente de folhas. Pendendo de cabeça para baixo a maior parte da vida, os preguiças se movem lentamente pelas copas das árvores, permitindo que seus corpos economizem energia. Suas adaptações únicas são um milagre da evolução, mostrando como a vida pode ser diferente quando você se move devagar. A natureza não é incrível? Um fato interessante sobre como você percebe a realidade. A forma como vemos o mundo pode mudar sem que o mundo em si mude. Isso significa que a maneira como enxergamos as coisas é tão importante quanto o que realmente acontece. Imagine duas pessoas olhando para o mesmo pôr do sol. Uma pode ver uma linda mistura de cores, enquanto a outra sente tristeza. Isso mostra que nossos sentimentos, experiências e crenças moldam nossa compreensão da realidade. Estudos em psicologia revelam que nosso cérebro processa informações através dessas lentes pessoais, influenciando tudo, desde nossas emoções até nossas decisões. Esse fenômeno destaca a importância do ponto de vista na comunicação e na resolução de conflitos. Muitas vezes, uma simples mudança na abordagem de uma situação pode levar a um melhor entendimento e soluções. Então, como suas experiências únicas moldam sua percepção do mundo? Os drenos realmente podem alagar cidades. Devido a um erro inesperado em uma cidade do Zeuata, surgiu um problema caro quando o sistema de drenagem foi instalado de cabeça para baixo. Isso significava que, em vez de desviar a água da chuva, os drenos estavam despejando água diretamente nas ruas. Os resultados foram catastróficos. Chuvas fortes rapidamente transformaram as ruas em pequenos rios, alagando casas e negócios. Os moradores ficaram frustrados ao enfrentar danos e inconvenientes, enquanto as autoridades tentavam resolver o problema. A instalação do sistema de forma errada não apenas causou alagamentos imediatos, mas também levantou dúvidas sobre o controle adequado dos projetos de obras públicas. Este incidente serve como um alerta sobre a importância da precisão na construção e manutenção de infraestruturas essenciais. Quando os drenos não funcionam corretamente, isso afeta toda a comunidade, ressaltando o quão crucial é ajustar esses sistemas corretamente. Conheça a incrível mandíbula do formiga e sua mordida relâmpago. Você pode se surpreender. O formiga, com uma mandíbula impressionante, tem a mordida mais rápida do reino animal, fechando suas poderosas mandíbulas a uma velocidade inacreditável, 2.300 vezes mais rápido que o piscar de um olho. Imagine só. Essa velocidade incrível não é apenas para impressionar. Ela desempenha um papel crucial na sobrevivência do formiga.
Durante a caça, esses formigas usam sua mordida rápida para pegar a presa instantaneamente, sem perder a chance de se alimentar. Mas não é só isso. A impressionante velocidade de suas mandíbulas também permite que eles saltem no ar para escapar rapidamente de predadores. Essa habilidade única é chamada de fechamento balístico das mandíbulas e os torna uma das criaturas mais surpreendentes da natureza. Esses pequenos insetos, frequentemente encontrados em florestas e campos, desenvolveram essa técnica extraordinária ao longo de milhões de anos, mostrando as maravilhas da adaptação no mundo animal. Então, da próxima vez que você ver um formiga, lembre-se de que nesse corpinho pequeno há um mundo de talentos incríveis. Quer saber mais sobre as adaptações impressionantes dos animais? Você sabia que a ovelha Dolly mudou a ciência para sempre? Dolly não era apenas uma ovelha. Ela entrou para a história como o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Ela nasceu em 1996, no Instituto Roslin, na Escócia, e sua criação foi um passo revolucionário na genética. Os cientistas usaram um método chamado transferência nuclear de células somáticas, onde pegaram uma célula da glândula mamária de uma ovelha adulta e a uniram a um óvulo do qual foi removido o núcleo. Essa combinação deu vida a Dolly, que recebeu o nome em homenagem à cantora Dolly Parton, já que a célula foi retirada da mama. Esse experimento incrível gerou um grande interesse e debates na comunidade científica sobre clonagem e suas possibilidades, incluindo potenciais avanços na medicina. Desde então, Dolly se tornou um símbolo de progresso e discussões éticas em biotecnologia. O que você acha que a clonagem significa para o futuro da ciência? Sim, os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos, muito antes de qualquer conflito humano. Eles surgiram mais de 200 milhões de anos antes dos dinossauros, mostrando sua incrível resistência e capacidade de adaptação. Esses seres fascinantes são frequentemente chamados de fósseis vivos, pois sua estrutura corporal mudou muito pouco ao longo das eras. Compreender sua longa história nos ajuda a valorizar o frágil equilíbrio dos ecossistemas oceânicos hoje. Os tubarões desempenham um papel crucial como predadores de topo, ajudando a manter populações saudáveis de peixes e recifes de corais. Além disso, esses animais antigos podem nos ensinar sobre biologia evolutiva e mudanças no meio ambiente. Olhando para o futuro, proteger os tubarões é essencial não apenas para sua sobrevivência, mas também para a saúde dos oceanos do nosso planeta. Como podemos respeitar e proteger melhor essas criaturas magníficas? Você sabia que O Grito foi vendido por 120 milhões de dólares? Esta famosa pintura, criada por Edvard Munch em 1893, foi leiloada em 2012 por uma quantia impressionante, tornando-se uma das obras de arte mais caras do mundo. A obra retrata uma figura angustiada, com uma expressão de sofrimento em meio a um turbilhão de cores. Suas emoções intensas ressoam com espectadores de diferentes gerações e culturas, transmitindo sentimentos universais de ansiedade e desespero. Dizem que a inspiração para este masterpiece veio a Munch durante uma crise de pânico enquanto caminhava ao pôr do sol, o que explica a vibrante combinação de cores e a figura distorcida. O grito se tornou um símbolo do medo existencial moderno e aparece em várias formas de cultura pop, de filmes a memes. Seu alto preço em leilão reflete não apenas sua importância histórica, mas também a conexão eterna das pessoas com suas poderosas imagens. A capacidade de evocar emoções tão profundas faz de O Grito um tema central nas discussões sobre arte e autoexpressão. O que você acha que essa pintura transmite para você? Você pode se surpreender. É permitido ultrapassar viaturas. Na maioria dos estados, se a viatura não estiver com as luzes piscando e a sirene ligada, ela é considerada um veículo comum, assim como os outros. Isso significa que você pode ultrapassá-la legalmente, desde que faça isso de maneira segura e respeitosa. No entanto, é importante lembrar que isso não lhe dá o direito de exceder a velocidade ou agir de forma agressiva. Dirigir muito rápido ou fazer manobras bruscas ao ultrapassar pode trazer problemas legais para ser mais claro. Você pode receber uma multa por direção perigosa e ser parado. As regras podem variar de estado para estado, por isso é sempre bom conhecer as leis da sua região. Se algum dia precisar ultrapassar uma viatura, tenha cuidado. Mantenha a velocidade sob controle e dirija de forma suave para evitar encontros indesejados com a lei. Você vai se surpreender com o que realmente significa sushi.
Muitas pessoas pensam que sushi é apenas peixe cru, mas na verdade refere-se ao arroz temperado com vinagre, que é a base desse prato tão amado. O arroz é temperado com vinagre, açúcar e sal, criando um complemento perfeito para qualquer ingrediente que seja adicionado por cima. O sushi pode incluir combinações interessantes de ingredientes, como frutos do mar cozidos, vegetais e até frutas tropicais. Por outro lado, temos o sashimi, que consiste em fatias finas de peixe cru, servidas separadamente, sem arroz. Portanto, quando você desfrutar do sushi, lembre-se de que está celebrando o arroz, tanto quanto os ingredientes que o acompanham. Este prato delicioso tem raízes no Japão e evoluiu para inúmeras variedades, tornando-se um favorito em todo o mundo. Na próxima vez que você comer sushi, pense nos sabores e tradições por trás dessa deliciosa mordida. O que você escolherá experimentar? Você sabia que existem mais de 1 milhão de espécies de insetos? Os insetos são o maior grupo de animais na Terra e mostram uma incrível diversidade. Desde as cores vibrantes das borboletas até os formigueiros trabalhadores, essas pequenas criaturas desempenham papéis importantes em nossos ecossistemas. Eles polinizam plantas, decompõem materiais orgânicos e servem de alimento para muitos animais. Curiosamente, os cientistas identificaram cerca de 1,2 milhão de espécies, mas estima-se que possa haver até 30 milhões de espécies. Os insetos vivem em quase todos os ambientes, incluindo florestas tropicais, desertos e até debaixo d'água. Sua capacidade de adaptação é surpreendente, permitindo que sobrevivam em condições extremas. Pesquisadores continuam a descobrir novas espécies, revelando a rica complexidade do mundo dos insetos. O estudo contínuo dessas espécies nos ajuda a entender não apenas seu comportamento, mas também sua contribuição vital para a vida em nosso planeta. Não é fascinante quanto ainda temos a aprender? Prepare-se para se surpreender com a memória muscular e os núcleos. Mesmo após a perda de massa muscular, como durante uma pausa nos treinos ou a recuperação de uma lesão, nosso corpo guarda algo especial. Durante os treinos anteriores, nossas células musculares ganham núcleos extras, que são o centro de controle do crescimento muscular. Isso significa que, mesmo quando começamos a perder força, esses núcleos adicionais permanecem em nossos músculos, esperando o momento de voltarmos a treinar. Quando retomamos as atividades, esses núcleos são ativados, ajudando-nos a recuperar a musculatura mais rapidamente do que se estivéssemos começando do zero. É como se seu corpo tivesse um estoque secreto de força de treino. Esse fenômeno explica por que os atletas costumam se recuperar rapidamente após uma pausa. Portanto, não importa se você está voltando de uma pausa ou apenas quer se colocar em forma, lembre-se de que seu corpo possui um incrível estoque de treinos passados. Você sabia que as cavernas nunca são iguais 2 vezes? As cavernas são paisagens vivas, que mudam constantemente devido à água, à atividade sísmica e deslizamentos de pedras. Cada gota de água que se infiltra nas fendas pode desgastar a rocha, criando novos caminhos e alterando os antigos. Esse processo lento, mas poderoso, significa que os trajetos que você explorou no ano passado podem já ser diferentes. Além disso, os tremores da atividade sísmica podem causar novos deslizamentos, fechando entradas e criando cavernas completamente novas. Imagine pensar que conhece o caminho por uma caverna e, de repente, descobrir que um túnel familiar está inesperadamente fechado. Esse ambiente dinâmico torna a espeleologia fascinante, pois os exploradores enfrentam formações e desafios diferentes a cada vez que descem ao subterrâneo. Então, da próxima vez que você pensar em uma caverna, lembre-se de que é um lugar de mudanças constantes, cheio de mistérios e surpresas, esperando para serem descobertos. Você já se perguntou por que os carboidratos são tão importantes? Os carboidratos são a principal fonte de energia para o nosso corpo, nos dando força para tudo, desde pensar até fazer exercícios. Quando você come carboidratos, seu corpo os transforma em glicose, um tipo de açúcar que alimenta seu cérebro e músculos. Esse processo permite que a glicose forneça energia imediata, mas também é armazenada como glicogênio no fígado e nos músculos para uso futuro. No entanto, nem todos os carboidratos são iguais. Carboidratos simples, como o açúcar dos doces, podem causar picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue, levando a explosões de energia, seguidas de quedas bruscas. Por outro lado, carboidratos complexos, encontrados em alimentos como grãos integrais e leguminosas,
liberam energia de forma mais constante, ajudando a manter os níveis de energia ao longo do dia. Essa liberação estável de energia é muito importante para manter a concentração e a resistência, especialmente durante atividades prolongadas. Portanto, da próxima vez que você se preparar para um treino ou um longo dia de estudos, pense nos carboidratos que você escolhe. É verdade que o Lago Hillier é rosa. Este lago incrível na Ilha Médio, na Austrália, parece saído de um conto de fadas, com sua cor vibrante que lembra chiclete. Embora a cor intensa possa parecer inacreditável, é um fenômeno natural que intriga os cientistas. O contraste marcante entre as águas rosas do Lago Hillier e o profundo azul do oceano ao redor cria vistas deslumbrantes do alto. Pesquisadores acreditam que a cor rosa do lago pode ser causada pela alta concentração de sal, algas e bactérias, mas a razão exata continua um mistério. Alguns pensam que pode ser semelhante ao processo que dá aos flamingos sua cor rosa devido aos camarões que eles comem. Independentemente da razão, o Lago Hillier é definitivamente um lugar que os amantes de aventura e natureza devem visitar, sendo um encantador lembrete das maravilhas do nosso planeta. Então, quem não gostaria de mergulhar em suas adoráveis águas rosas? Você não vai acreditar no que a garrafa de Coca-Cola esconde. A famosa garrafa de Coca-Cola foi projetada para ser reconhecida instantaneamente, mesmo no escuro ou ao toque. Essa forma única, conhecida como garrafa contornada, foi apresentada pela primeira vez em 1915 e quase não mudou desde então. Foi criada pela empresa Root Glass para que as pessoas pudessem facilmente distinguir a Coca-Cola entre muitos outros refrigerantes. A decisão de fazer um design tão marcante e curvado ajudou a Coca-Cola a se tornar um símbolo mundial. Seu contorno é tão conhecido que até uma pessoa cega pode reconhecê-lo ao toque. Essa escolha inteligente de design é uma das razões pelas quais a Coca-Cola continua sendo uma das bebidas não alcoólicas mais vendidas do mundo. Combinando tradição e inovação, a garrafa de Coca-Cola permanece um verdadeiro símbolo de branding. É verdade que o xarope de bordo vem das árvores? Sim, é verdade. O xarope de bordo é feito do suco do bordo sacarino, e esse processo existe desde tempos antigos. No início, durante os meses frios do final do inverno, os agricultores fazem cortes nas árvores, furando pequenos buracos para coletar o suco doce que flui quando a temperatura sobe durante o dia e cai à noite. Esse suco parece água, mas é cheio de doçura. Após a coleta, o suco precisa ser fervido por várias horas, até se transformar no delicioso e espesso xarope dourado que todos nós amamos. O processo de fervura é muito importante, pois remove o excesso de água e concentra os açúcares. Curiosamente, para obter apenas 1 galão de xarope, são necessários cerca de 40 galões de suco, o que destaca o quão valiosa é essa iguaria natural. Além do sabor doce, o xarope de bordo também tem uma rica história e significado cultural, especialmente na América do Norte, onde é celebrado em festivais de xarope de bordo toda a primavera. Então, da próxima vez que você derramar sobre suas panquecas, lembre-se do caminho que ele percorreu da árvore até a mesa. Incrível, mas uma explosão solar pode nos afetar a todos. Essa explosão é chamada de ejeção de massa coronal, EMC, que é um enorme jorro de plasma solar e campos magnéticos da coroa do Sol. As EMCs podem gerar uma poderosa onda de choque que se propaga pelo espaço, e quando essa onda é direcionada à Terra, pode causar sérios problemas. A última grande EMC que afetou nosso planeta ocorreu na década de 1890 e causou danos mínimos devido à tecnologia da época. No entanto, uma EMC moderna atingindo a Terra pode causar um caos generalizado, potencialmente paralisando redes elétricas e sistemas de comunicação para milhões de pessoas. Especialistas alertam que, se um evento desse tipo acontecer hoje, pode mergulhar vastas áreas na escuridão e perturbar a vida cotidiana. Portanto, enquanto admiramos a beleza do Sol, também devemos considerar o potencial perigo de sua natureza explosiva.